Ouçam o que o Raí Monteiro disse sobre a demissão do Crespo. Deu no meio dessa diretoria amadora. Então o ego ferido fez com que Rui Costa e Rafinha, que são os pais dessa criança, tomassem uma decisão pouco inteligente, que é mandar um treinador que faz um trabalho bom no São Paulo. É excepcional o trabalho do Crespo? Não é. Mas ele pode fazer um trabalho excepcional com o time que ele tem? Não. São Paulo é vice-líder do campeonato. Foi eliminado no Campeonato Paulista num jogo normal, perdeu um clássico 2-1, não foi humilhado. Então a temporada do São Paulo está muito dentro daquilo que era projetado, talvez até um pouco acima, né? 10 pontos em 12 no Brasileirão, quem esperava? Quase ninguém. Então a demissão do Crespo foi por dizer a verdade e por ferir, de alguma forma, o ego de Rui Costa e Rafinha. Agora eles vão ter que carregar essa criança até o fim da temporada. Tapia e Ferreirinha, com todo respeito, incomodados porque eles não jogaram, foram preteridos por outro. O que Tapia e Ferreirinha fizeram pelo São Paulo ao longo da história deles no clube? Raizinho. Bom, eu não acho que não tenha sido planejado a troca, sendo muito sincero, e não estou aqui dizendo que concordo com ela. Mas acho que, ao passo que você demite um treinador e comunica isso às 2h15 da tarde, mais ou menos, e às 4 o nome de um novo já está sendo ventilado na imprensa, isso é via clube, né? O clube põe o nome na imprensa para entender a repercussão. Você tinha um plano. O plano do São Paulo era contratar o Roger Machado. Foi feita uma consulta pelo Felipe Luiz. Mas eles procuraram o Felipe Luiz, já. Foi feita uma consulta, mas eu acho que meramente protocolar, porque está muito claro que o Felipe Luiz não vai treinar nenhum time no futebol brasileiro, muito menos o São Paulo nesse momento. Não vai fazer isso. Então é meio que o protocolo, ó, esse cara aqui tá livre, ele não vai vir treinar o meu time. Mas eu vou mandar uma mensagem pra ele só pra me assegurar de que ele de fato não virá, como não aconteceu. Então, pra mim, o nome real, palpável, ele sempre foi o Roger, desde a decisão da demissão. A demissão é esdrúxula, ela é pouco inteligente e ela foi motivada porque o Crespo falou a verdade nos últimos tempos. E a gente pode traçar aqui uma rápida linha do tempo para lembrar de algumas falas de personagens importantes que demonstram isso. Rafinha, antes de assumir o São Paulo, no episódio de que o Crespo disse, né, que a meta ali no Campeonato Brasileiro era inicialmente atingir os 45 pontos. Ele ainda do lado de cá, como comentarista, disse que era um absurdo dizer aquilo, que a grandeza do São Paulo, tudo mais, não podia. Poucos dias depois ele assume como gerente de futebol do São Paulo e na entrevista coletiva reforça essa ideia. Não, isso é pouco para o São Paulo, 45 pontos. De fato, se você olhar para a história da instituição, pensar em 45 pontos não é uma meta que deve ser a inicial no Campeonato Brasileiro, mas é o tamanho do São Paulo hoje. Essas pessoas deixaram o São Paulo pequeno. Casares, Leco e outros que passaram por lá ao longo desses últimos 10 anos. Eles deixaram o São Paulo pequeno. As gestões desses presidentes fizeram com que o São Paulo entrasse no Campeonato Brasileiro mirando 45 pontos inicialmente. Aí depois, se conseguir atingir esse objetivo, você vai e busca uma nova meta, uma vaga na Libertadores ou coisa do tipo. Foram essas pessoas que colocaram o São Paulo num Campeonato Paulista, para iniciar um Campeonato Paulista, olhando para a briga contra o rebaixamento depois de perder para o Mirassol. E foi o trabalho do treinador que fez com que o São Paulo não tivesse essa possibilidade até o fim, né? Se recuperasse, conseguisse bons resultados. Então, essa foi uma primeira fala. A segunda é a do presidente do Macis, que, nesse aspecto, assim, com todo respeito, é uma figura meramente ilustrativa. Não é dele a decisão, é dele a decisão final, mas são esses outros pares, né? O Rui Costa, o Rafinha, que, presidente, a gente precisa fazer isso aqui, e ele vai lá e assina. Não é ele a pessoa que vai tomar essas decisões. Estou falando isso aqui com muito respeito ao Macis, ele nos recebeu lá no CT, quando assumiu, com muita educação, respondeu todo mundo, foi muito bacana, mas a gente sabe que ele mesmo disse isso, é uma transição, ele não ia tomar grandes decisões, ele até está tomando mais do que ele mesmo disse que tomaria, né? Porque no fim a gestão é dele, a caneta que assina é dele. E o Lucas é um outro personagem, né? Nesse aspecto, nessa conta importante do São Paulo, de falas de personagens importantes. Quando o campeonato começa, ele inicia no banco de reservas, o empresário dele faz um comunicado lá no Instagram, falando mal do trabalho do Crespo, né, mandando uma indireta. E aí depois, quando o São Paulo, mais adiante, né, ele tem mais minutos, começa a jogar um pouco mais, sem ser um jogador desequilibrante, que há muito tempo ele não é, né? O Lucas reivindica um status que hoje ele não tem no São Paulo. Ele não é esse jogador que decide jogos, que põe a bola debaixo do braço e define. Ele passou uma temporada inteira machucado. Então eu acho que antes de você reivindicar coisas, é preciso trabalhar e mostrar em campo que você tem essa condição, tem essa possibilidade, que o Lucas não mostrou até aqui nessa temporada. Então depois do jogo contra o Bragantino, perguntado sobre uma jogada claramente ensaiada, ele fala, não, aqui a gente pensou na hora, retirando os méritos do trabalho, do treinamento, do que possa ter sido treinado, trabalhado ao longo da semana. E eu não vou nem colocar nessa conversa aqui inicialmente o Alisson, né? Que a publicação dele, além dos grotescos erros de português ontem, é de uma ausência de hombridade, para dizer o mínimo, muito grande. A gente pode falar sobre esse aspecto um pouco mais adiante. Então esses três personagens são importantes, né? Nessa composição da demissão do Crespo. Aí os motivos, né? O clube vai, aí sempre tem as versões oficiais e tem gente que compra. Aqui não, eu não compro versão oficial de clube. A gente escuta e obviamente vai tentar a partir disso formar uma opinião crítica, né? Entender uma coisa que faça sentido e outras que não façam. Então um dos aspectos lá, né, que o clube divulgou para algumas pessoas é de que, e as pessoas que reportaram isso estão certas em reportar, o repórter recebe a informação, ele passa adiante, não é uma questão aqui com quem reportou não. O clube colocou que uma das situações eram os treinamentos, né? O time treinava pouco, os treinamentos eram curtos. Na temporada passada, o São Paulo foi um dos times que mais lesões teve, muitas, principalmente físicas, né, musculares, perdão. Nessa temporada não teve nenhuma, só o Danielzinho agora nessa reta final de Paulista teve ali um desconforto. Então talvez isso seja fruto desse método, né? Eu não vou esticar a corda aqui no treinamento, senão eu vou estourar esses caras e não vou ter eles para a sequência da temporada. Isso foi um aspecto positivo na minha visão. Outro tema foram alguns jogadores que ficaram irritados, incomodados, né, com não terem jogado jogos específicos. Mais especificamente o Tapia e o Ferreirinha. Ficaram incomodados porque o André Silva entrou no jogo contra o Palmeiras. Tapia e Ferreirinha, com todo respeito, incomodados porque eles não jogaram, foram preteridos por outro. O que Tapia e Ferreirinha fizeram pelo São Paulo ao longo da história deles no clube?
para reivindicarem um lugar no time. Que se precisar de um jogador tem que ser o Tapia, tem que ser o Ferreirinha. Absolutamente nada. Nunca jogaram nada no São Paulo, são composições de elenco. Quando der para ter minuto, vai ter. Quando não der para ter, tem que ficar ali no banco e de boa. Jogador insatisfeito sempre tem, isso é natural. Vai acontecer. O Roger vai chegar e outros jogadores não vão atuar e eles vão ficar insatisfeitos também. Mas se você pegar as publicações das principais lideranças do elenco ontem, essa história de elenco rachado, ela cai por terra. Veja o que publicou o Caleri, que é o cara que dá caráter ao time do São Paulo. Se tem uma figura de caráter no São Paulo hoje, é o seu capitão, o Caleri. Veja a publicação que ele fez. O Luciano, que muitos acusam de ser paneleiro, lembra lá no jogo de estreia do São Paulo em casa, no Paulistão, ele fez o gol e foi lá dedicar ao treinador, que estava pressionado na segunda rodada do campeonato. Então tem muita coisa que foi dita, comprada, repercutida por aí, e se você analisar minimamente, sem nem entrar em mínimos detalhes, não parece ser verdade, ou está muito claro que não é verdade. Então, para mim, está muito óbvio que o Crespo acabou sendo demitido por dizer a verdade. Dizer a verdade no São Paulo custou caro para o Luiz Gustavo no fim da temporada passada e agora custou caro para o Crespo. Rui Costa e Rafinha vão ter que embalar essa criança aí e carregar até o final da temporada. Se o São Paulo fizer um ano pior do que ele vinha fazendo com o Crespo, ou pior do que foi o ano passado, a responsabilidade é toda deles dois. Vamos lá, Raí. As verdades ditas pelo Crespo, que o São Paulo iria buscar os 45 pontos para se salvar no Brasileiro, que era a pior crise do São Paulo na história. Verdade. Né? Que tinham jogadores sem receber. Verdade. Também é verdade. Teve alguma outra? Que os jogadores estavam mal preparados fisicamente, se machucando muito, isso é verdade também. E nesse ano parou de acontecer. São Paulo teve uma lesão esse ano muscular, que foi a do Danielzinho, também era verdade. Então dizer a verdade custou caro para ele. Dizer a verdade irritou. E aí, a ponta final da história, né? Porque o São Paulo teve 8 dias entre a eliminação no Campeonato Paulista e a decisão por demitir o Crespo. Por que não demitir antes? Se havia toda essa avaliação de uma incompatibilidade de pessoas, de treinamentos, de métodos, por que isso não foi avaliado lá no domingo retrasado? E aí já deu pelo menos uma semana para esse novo treinador trabalhar. Porque o motivo da demissão dele foi uma ida a um programa da ESPN, o Bola da Vez, um programa de entrevistas, que inclusive vai ao ar amanhã, quarta-feira, em que ele não foi autorizado pelo clube, foi ali via a própria assessoria, né? Que ele foi ao programa e disse essas mesmas verdades. E isso incomodou de novo. Então o ego ferido fez com que Rui Costa e Rafinha, que são os pais dessa criança, tomassem uma decisão pouco inteligente, que é mandar um treinador que faz um trabalho bom no São Paulo. É excepcional o trabalho do Crespo? Não é. Mas ele pode fazer um trabalho excepcional com o time que ele tem? Não. São Paulo é vice-líder do campeonato. Foi eliminado no Campeonato Paulista num jogo normal, perdeu um clássico 2-1, não foi humilhado. Então a temporada do São Paulo está muito dentro daquilo que era projetado, talvez até um pouco acima, né? 10 pontos em 12 no Brasileirão, quem esperava? Quase ninguém. Então a demissão do Crespo foi por dizer a verdade e por ferir, de alguma forma, o ego de Rui Costa e Rafinha. Agora eles vão ter que carregar essa criança até o fim da temporada.